Olá pessoal, mais uma sexta-feira, dia do meu, do seu, do nosso programa De Tudo Um Pouco. Hoje o programa está fantástico, gente, vamos falar de um assunto que prejudica muitas pessoas, o estresse. Mas afinal de contas, você sabe o que é o estresse? Confiram agora. Cansaço, dor de cabeça, alergias, queda de cabelo, sono incontrolável e várias outras coisas podem ser causados pelo estresse. Isso mesmo. Quem vai contar tudo pra gente sobre o estresse é a doutora Michele, que é psicóloga e vai explicar tudo pra gente. Tudo bem, doutora Michele? Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Bom, nesse momento que nós estamos vivendo, o estresse está aí para todos, não é verdade, doutora? Sim. Nós estamos vivendo um momento de estresse muito grande, a sociedade precisa agora estar em alerta com isso, né? Então vamos começar com a principal pergunta. O que é o estresse? Na verdade, as pessoas confundem bastante o que é o estresse. O significado da palavra estresse vem da física, que é você entender o que causa tensão. O estresse nada mais é do que uma reação física do nosso corpo. Uma reação a algo que vem se prolongando para a pessoa. O que isso quer dizer? Se nós passamos por alguma situação de ansiedade ou de medo e essa situação se prolonga, aí nós começamos a ter uma situação de estresse. Isso é o estresse, a reação física de algum aspecto emocional ou de alguma situação traumática que você viveu. Bom, doutora Michele, segundo a Associação Americana de Psicologia, existe 3 tipos de estresse. Quais seriam esses 3 tipos? Sim, são 3 tipos de estresse. O primeiro deles é o estresse agudo. O que isso acontece? Quando você passa por alguma situação e aquela situação te gera um estresse, uma sensação que pode afetar várias coisas no seu corpo. No entanto, essa situação desse estresse agudo pode ocorrer e a própria pessoa consegue resolver aquilo. O próprio organismo e a própria mente já se organiza e consegue seguir sem precisar de ajuda profissional para aquela situação. Nós temos o segundo, que é o estresse agudo episódico. O que isso quer dizer? É uma situação que gera algo ainda maior e provavelmente os sintomas são maiores. E nesse caso a gente vai começar a pensar em outro tipo de estresse, que é o estresse pós-traumático. Pode-se ocorrer algo onde a pessoa precise aí de ajuda de medicamento ou de ajuda profissional. E nós temos o estresse crônico, que esse realmente é o que nós precisamos mais ter uma preocupação. Aquele que tem uma maior preocupação do ser humano. Por quê? Uma situação prolongada diante de uma situação de estresse. Nós temos a tendência de dar um jeitinho de resolver as coisas e vamos levando. Por exemplo, passamos por uma situação no trabalho e vamos deixando que aquela situação se prolongue e não resolvemos. Aquele estresse pode se tornar crônico. E muitas vezes o estresse crônico ele já vem afetando aquela pessoa por mais de 1 ano ou 2 anos até. Dependendo da pessoa, esse estresse pode transformar até uma situação de um adoecimento maior, como por exemplo uma depressão. Eu tenho que fazer essa pergunta mesmo. Quais são os principais sintomas do estresse? Como que eu posso diagnosticar que eu estou com estresse? Uma das coisas importante de você analisar é, observe a sua alimentação. A sua alimentação mudou? Se a sua alimentação mudou, se você se sente cansado o dia todo, o sono não é reparador. Muitas vezes algumas pessoas acordam no meio da noite e não conseguem dormir mais. O estresse, ele é um sinal de alerta do nosso corpo. É como se nós estivéssemos em perigo constante. Então, o que acontece? O seu corpo não desliga. Ele cria um sistema de proteção. Te leva para um sistema como se você estivesse lutando e fugindo o tempo todo. E nesse sistema de luta e de fuga, você começa a reagir. Então, quer dizer, o que acontece? O seu corpo vai começar a ter algumas alterações. A sua imunidade vai baixar. E que nesse momento é um problema muito sério, né? Você vai começar a sentir enxaquecas. Como você identifica também as enxaquecas? Observem se você sente uma parte do rosto, não na cabeça como um todo, mas sempre de um lado, ou esquerdo ou direito, às vezes só aqui na fronte e assim por diante. Outro sintoma muito comum de estresse que as pessoas não identificam, que é um dos primeiros, são os espasmos musculares. Nós começamos a ter espasmos involuntários, principalmente no globo ocular. É como se nós estivéssemos tendo algumas movimentações involuntárias no corpo e nós não percebemos.
Mas esse é um sintoma muito simples e um dos mais comuns, e que se você olha para ele, você consegue prevenir o estresse, a crise de estresse que você vai ter aí futuramente. Isso é muito importante prestar atenção nesses detalhes, né, doutora? Sim, é extremamente importante prestar atenção porque muitas pessoas identificam o estresse, por exemplo, no consultório de um gastroenterologista. Quando ele começa a ter um sintoma, por exemplo, de gastrite, de refluxo ou de esofagite. E aí o gastro encaminha para um psicólogo para começar a trabalhar essa questão do estresse. Então, quer dizer, você já poderia ter percebido isso. E muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório e nós fazemos essa pergunta e sempre vem aquilo, eu percebi em algum momento, eu vi alguma situação, mas não achei que era nada. Mas são sinais que o nosso corpo nos dá. Atenção nos sinais aí, pessoal, ainda mais nesse momento de pandemia. Tratortei apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente, nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Tratortem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Doutora, e a partir de que idade pode ter o estresse? Estamos vendo aí que crianças cada vez mais jovens estão começando com isso, meu Deus. Na verdade, não existe idade, né? Hoje a gente trabalha o estresse infantil, na adolescência, na vida adulta, em todas as idades. O estresse ele pode afetar a pessoa em qualquer idade, seja numa criança de 5 anos, seja no idoso de 90 anos. Nós não definimos uma idade, nós definimos os sintomas diferentes que cada pessoa vive. E aí a pessoa precisa buscar ajuda profissional para identificar quais são os sintomas e se conhecer o seu corpo, né? E geralmente uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, de praticar exercício físico, uma alimentação errada, ela vai estar mais suscetível ao estresse, independente da idade. E quais são as principais causas que podem desencadear o estresse? As causas são diversas, né? Nós vamos ter várias causas. No entanto, existe uma ligação muito forte com a ansiedade. Fatores que nos causam ansiedade nos geram um processo de estresse mais rápido. Como eu falei antes, o estresse ele é um processo de luta e de fuga. Então eu estou fugindo de algo que eu não consigo enfrentar. E a partir do momento que eu fujo de algo que eu não consigo enfrentar, eu começo a desgastar o meu corpo. Comece a pensar no seguinte: você tem um sistema, o seu corpo é um sistema, e ele tem um funcionamento. É como se você dobrasse o funcionamento desse sistema. Nenhum sistema consegue funcionar bem com carga horária dobrada. E é isso que acontece com a gente. Por quê? Porque o estresse faz com que o nosso corpo esteja num sistema de alerta. Nós estamos em alerta o tempo todo. E é por isso que a gente começa a ter pesadelos, ou acordar no meio da noite, ou infelizmente, até chegar num processo de insônia. Realmente, então, vai piorando cada vez mais se você não tratar, não é isso? Sim. E é por isso que precisa ser analisado por se tornar um sistema crônico, né? Um adoecimento crônico. Porque se nós deixamos com que isso se torne algo crônico, nós vamos depois fazer um trabalho paliativo. O que é o paliativo? Isso já não tem mais o que fazer. Nós vamos só tentar melhorar um pouco a qualidade de vida, não há mais cura. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. E qual é o profissional indicado? Realmente é o psicólogo, né? Isso para tratar o estresse, não é verdade, doutora? Sim, na verdade, nós vamos passar por um processo de avaliação psicológica e psiquiátrica. Em alguns casos é necessário medicamento. Só que na maioria das vezes nós vamos descobrir o processo de estresse no consultório de outros profissionais da área da saúde. Muitas vezes o fisioterapeuta vai identificar, muitas vezes o gastro, né? Ou até outros médicos, muitas vezes o neurologista. Muitos pacientes chegam com um quadro de enxaqueca no consultório do neurologista e ele percebe que a causa da enxaqueca está ligada ao estresse. E esse ritmo de vida nosso super prejudica isso, né? É um gatilho o tempo todo, na verdade, não é isso? Sim, esse ritmo de vida que nós vivemos, ele tira de nós a qualidade. E nós temos uma dificuldade de pensar sobre o que o nosso dia precisa para viver bem, né? Tem um neurocientista inglês que eu gosto muito de citar, que é o Daniel Siegel. Ele estudou
uma teoria que ele deu o nome de prato da mente saudável. Ele fez algo que é bem parecido com a roda da vida, que a gente conhece bastante aqui no Brasil, né? A roda da vida, mas é como se ele dividisse mesmo um círculo em 8 partes, como se fosse uma pizza, mas ele coloca o que o nosso dia precisa para viver bem. E é muito interessante pensar nesse prato da mente saudável, é uma dica muito interessante para quem quer entender e se prevenir até do estresse, para poder viver melhor, que é o sono, é uma dessas partes. A nossa saúde física é importante, a nossa saúde mental, aquele momento do desligar a mente, descansar. Nós temos que entender que a nossa mente não precisa ser produtiva o dia todo. Precisamos pensar nas atividades físicas, na nossa alimentação, no cuidado com o nosso trabalho, porque o nosso cérebro precisa produzir, mas nós temos um limite também de produção. E também na nossa parte intelectual, ou seja, o nosso cognitivo, ele entende quando nós estamos produzindo e quando não estamos produzindo. E 40% do nosso dia precisa diminuir essa produção. E aí muita gente fala assim, 40% é muita coisa. Não, gente, olha o sono. Nossa parte do sono, ela não precisa ser produtiva, ela precisa de descanso. É isso que nós temos que pensar. Cada vez que passa, as pessoas estão dormindo cada vez mais tarde, na verdade, acordando cada vez mais cedo. Então, assim, realmente a gente tem que parar para poder ter uma qualidade de vida, né, doutora Michele? Sim, é rotina, né? Algumas coisas precisam de rotina. Então, por exemplo, quem vive um processo de estresse no momento, uma dica é dormir sempre na mesma hora. Porque se você tem uma noite de sono adequada, você começa a desacelerar esse processo do estresse. Então, rotina, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, ter horários para as refeições, isso faz com que seu cérebro entenda que ele está protegido. Como eu disse, o estresse, ele cria um sistema de luta e de fuga. Se ele entende que a rotina está segura, não tem por que se estressar, né? E aí os nossos hormônios começam a regular. Por quê? Porque o processo de estresse, ele tem um aumento muito grande do cortisol, que é o hormônio, né? Que a gente já sabe que é o hormônio que afeta o nosso estresse. E também nós temos aí uma grande questão que é a produção de adrenalina e noradrenalina, que é o quê? Vamos estar sempre em atividade. Doutora Michele, existe prevenção e quais seriam essas prevenções? Sim, a primeira questão que nós temos que pensar é qualidade de vida. O que implica em qualidade de vida? Saber os meus limites. Não posso ultrapassar os meus limites. Eu tenho que saber qual é a quantidade de produção que eu consigo e entender que o meu corpo tem limite. Isso serve para tudo. Por exemplo, tem pessoas que exageram até no exercício físico. Tudo em excesso é problema. Nada deve ser em excesso. Então nós temos que ter uma qualidade de vida. Tudo que eu coloco no meu dia tem limite. Trabalho, descanso tem limite, atividade física tem limite, alimentação. A melhor forma é saber equilibrar o meu dia. E saber também entender quais são as minhas emoções. Se aquilo me afetou, por algum motivo eu não consigo realizar, analisa e tenta encaixar de outra forma no seu dia a dia. E qual a relação do estresse com a ansiedade e com o medo? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, está todo mundo com muito medo, não é verdade? Isso é tão interessante porque se a gente for pensar sobre medo, ansiedade e estresse, acaba que parece, né? Ser a mesma coisa, mas não é. Sabe por quê? Por exemplo, o medo. O medo, ele é uma reação natural do nosso corpo. Ele é uma das emoções básicas. E nós não entendemos o medo como algo positivo, mas ele é positivo. Por quê? Ele é a nossa garantia de segurança. Então, o medo, ele aparece na iminência da situação. Por exemplo, se a gente for analisar isso diante da pandemia que nós estamos vivendo, quando tudo isso começou, nós enfrentamos o medo. Nós não sabíamos o que era, estávamos no desconhecido. E aí, diante do momento em que nós começamos a perceber o que acontece, nós começamos a ver a situação, vendo até o que acontecia em outros países, nós começamos a desenvolver ansiedade. O que é a ansiedade? É a expectativa de que algo ruim aconteça, muito voltado para o futuro. Então, o medo, ele está na situação, na iminência do perigo. A ansiedade é a expectativa desse perigo. E o estresse vem da situação prolongada. Então, se nós olharmos, nós começamos a pandemia há 6 meses atrás no Brasil, né? Com medo. Depois nós entramos num processo de ansiedade e agora nós estamos no momento do estresse. Por quê? Porque isso vem se prolongando.
Então nós precisamos cuidar da nossa saúde e entender que nós temos 3 pontos para analisar, que é o medo. O meu medo, ele é racional ou ele é irracional? Eu tenho que levar o meu medo para a racionalidade. A ansiedade é criar as expectativas em cima do que ainda não aconteceu. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, o ser humano, ele tem em média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Quando nós começamos a desenvolver um processo de ansiedade, onde é que eu chego com isso? A 160 mil, sistema trabalhando dobrado. Olha a quantidade de pensamentos, né? E isso, por tempo prolongado, me leva para o estresse, que é o adoecimento físico de todo esse processo. Bom, doutora, pra gente finalizar então, passa os contatos, as suas redes sociais, que tem muitas dicas, gente, lá nas redes sociais, é verdade? E o WhatsApp, o pessoal já entrar em contato, marcar uma terapia, porque nós precisamos, gente, vamos nos cuidar, não é verdade? Bom, eu atendo na Clínica Espaço Absolute, aqui em Goiânia. As minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram, como Psi Michele Branquinho, ou no YouTube, onde eu também tenho disponibilizado alguns vídeos e algumas técnicas que ajudam a acalmar a mente nesse momento de pandemia e que podem nos ajudar a prevenir o estresse. Muito bom, gente, vale muito a pena, sigam lá que vocês vão gostar muito. Doutora Michele, agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente, falando sobre assuntos tão importantes que estão tão em voga neste momento, né? Quem não tem um estresse, gente? Então, muito obrigada por esclarecer. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha ajudado a todos em casa. Bom, pessoal, até o nosso próximo programa. Em tempos de coronavírus, a Pasta Rosa oferece um novo serviço: sanitização. Feito em vários ambientes, empresas, escolas, restaurantes, veículos, inclusive residências. Alto poder de ação contra vírus, bactérias e fungos. E o melhor, sem contraindicação. Sanitização de ambientes. Sua família protegida do Covid-19. Ligue 3091 5050. Pasta Rosa. Missão dada é missão cumprida. Metal Art Portões, especialista em portões basculantes, deslizantes e pivotantes. Há mais de 15 anos no mercado com os melhores portões para sua residência e empresa. Ligue 3297-1017 ou nos chame no WhatsApp 984889918. Metal Art Portões, transformando o metal em arte. Gente, viram só que pauta fantástica essa de hoje? Estresse. Quem não está com estresse, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, não é mesmo? E aí junta tudo. Estresse, com também ansiedade e tudo mais. Você está procurando já ajuda, não está conseguindo resolver sozinho? Então não perca tempo. Procure a doutora Michele Branquinho ou outro psicólogo que você sinta-se à vontade. Vamos nos cuidar. Isso é o que importa. Quer rever essa matéria? Quer divulgar, compartilhar com alguém? Vale muito a pena, porque isso, gente, é utilidade pública. Corre lá no nosso canal no YouTube, copie o link e divulgue. Bom, semana que vem temos um encontro marcado toda sexta-feira aqui às 11h45 na Fonte TV Canal 5. Não se esqueça da nossa reprise toda terça-feira às 20h30. E agora eu quero agradecer a minha amiga Larissa. Gente, ela tem t-shirts de luxo como essa que eu estou usando, maravilhosas, lá da Miss Lola. Sigam elas no Instagram, viu, gente? Tem muita peça linda e fantástica. Obrigada, Larissa. Beijo pra você. Bom, pessoal, até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Beijos e tchau, tchau.